Olá, professor, como vai? Nesse tutorial eu vou explicar como criar questões, quiz, para os alunos responderem pelo AVA. É uma forma bem interessante de conseguir a interação dos alunos com as disciplinas e ao mesmo tempo fazer com que os alunos acessem o AVA e estudem pelo AVA. Então o que é que a gente vai precisar ter antecipadamente antes de começar a criar as questões? Primeiro, a gente precisa criar nosso banco de questões. O ideal é que esse banco de questões seja feito no Word, porque assim é possível a gente copiar também com a formatação. A formatação já vai pronta no momento que a gente copia as perguntas lá para o AVA. Então, algumas coisas que são essenciais que a gente tenha no banco de questões. O enunciado da questão, claro, é obrigatório. As alternativas, também é obrigatório, A, B, C, D e E. E não é obrigatório, é opcional, mas é desejável, um feedback, explicando por que aquela questão, por que aquela alternativa é a correta. Então vamos lá para o tutorial. Então primeiro, como eu falei no início, a gente precisa de um banco de questões. Então aqui eu já tenho uma questão que eu trouxe aqui para a gente fazer esse tutorial. Então o nome da questão vai ser prescrição, porque é a disciplina de prescrição do exercício. Ela vai ser postada na pós-aula número 4.3, unidade 4, seção 3, e vai ser no item questão extra. Eu crio com os meus alunos uma questão extra que eles precisam responder semanalmente. Então aqui a gente tem o enunciado da questão. O enunciado vem até aqui. Depois, na sequência, a gente tem as alternativas que o aluno deve utilizar, vai visualizar. Aí embaixo, para meu conhecimento, eu tenho aqui qual é a resposta correta. Então a resposta correta é a letra D, essa. E aqui o feedback, explicando o porquê que essa alternativa é a correta. Tá? Agora a gente vai lá no AVA para fazer isso na prática. Então aqui no AVA, a gente vai entrar em armário unificado. Clicou em armário unificado. Eu tenho aqui meu banco de questões. Vou entrar no meu banco de questões. E vou criar uma nova questão, que é aquela que eu mostrei o enunciado para vocês. Então, criar uma nova questão. Existem várias alternativas aqui no AVA de como a gente pode criar essa questão. Tá? Eu vou usar a primeira alternativa, porque a minha questão é a questão de múltipla escolha. Mas se eu quiser, eu também posso colocar questões de verdadeiro e falso, de associação, de respostas escritas curtas, até um texto longo eu consigo colocar no AVA. Então aqui na questão de múltipla escolha, eu vou adicionar essa questão. Aí eu vou lá no meu banco de questões. Lá no meu banco de questões eu tenho que o nome da minha questão vai ser esse aqui, prescrição pós-aula número 4.3, questão extra. Então eu vou colocar aqui, porque isso vai facilitar, colocando esse nome com essa descrição, vai facilitar no momento que eu vou utilizar essa questão. Então eu coloco aqui, prescrição pós-aula número 4.3, questão extra. Aqui eu vou colocar o enunciado da questão. Então eu vou copiar esse enunciado aqui. Como eu estou levando do Word, o enunciado já vai com a formatação. Ctrl V, já está com a formatação aqui, eu coloquei em negrito e itálico o texto da questão, e aqui embaixo a chamada para a pergunta
para alternativa, né? Para o aluno escolher a alternativa. Marcação padrão, apenas uma alternativa vai estar correta, então eu deixo isso aqui como está, só uma alternativa vai estar correta. Aqui no feedback, eu vou colocar uma explicação do porquê que a alternativa é a correta. Tá? Não é obrigatório, não tem esse asterisco vermelho, mas é desejável. E eu já coloquei aqui no meu banco de questões, eu tenho esse feedback, então eu pego o feedback, copio e coloco aqui no AVA. Aqui ele pergunta se são múltiplas respostas, eu digo que é apenas uma resposta, né? Peço para misturar as questões, como escolher, a minha questão vai ser de A, B, C, D e E. Aí eu venho aqui para as respostas, então a escolha 1, observa, a escolha 1 vai ser a A. Então aqui é bulimia. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu deixo em branco esse feedback da questão, entro na escolha, vou na escolha 2, clico aqui embaixo, pego aqui anorexia, Ctrl V. Aqui na escolha 3, a escolha 3 pode ser síndrome do pânico. Aqui eu coloco na escolha 3, síndrome do pânico. Na escolha 4, depressão. Escolha 4, depressão. E na escolha 5, que é a letra E, a gente tem vigorexia. Vigorexia. Eu ainda não disse qual é a alternativa que está correta, mas eu sei lá no meu banco de questão, já coloquei que a letra D, depressão, é a alternativa correta. Então eu vou atribuir essa letra como alternativa correta. Então eu volto lá no AVA. Então a letra D é a escolha 4, depressão. A nota para a escolha dessa alternativa vai ser 100%. Ela é a única que está correta. Tá? Se eu tivesse duas questões corretas, eu poderia atribuir aqui 50% para cada. Tá? Aqui embaixo eu vou permitir que os alunos façam múltiplas tentativas, só que ele vai ter uma punição por cada tentativa adicional que ele fizer. Então eu vou escolher qual é a penalidade aqui, vou colocar 20%. Cada uma que ele errar, ele vai perder 20% do valor da questão. Então a gente tem 5 alternativas ali, se ele errar 5, se ele errar 4, ele perde 80% da questão. E aí é só eu salvar. Eu salvo aqui. E a questão vai lá para o meu banco de questões. Então eu vou visualizar lá a questão prescrição pós-aula 4.3, questão extra. Observa aqui em cima que eu já fiz várias outras questões. Então eu tenho uma questão para cada unidade. Tá? E aí depois eu vou fazer um outro tutorial explicando como utilizar essa questão lá no AVA.